Gabi Zanotti, Johnson e Ariel Godoy são as responsáveis pelo Passeio das Brabas na noite desse domingo, lá no Parque São Jorge. O Corinthians recebe o Bahia e vence por 5-1. O gol do Bahia foi marcado pela L. Com esse resultado, as Brabas sobem. E sobem na tabela. Cruzeiro e Ferroviária já está enxergando no retrovisor. O Corinthians chegando, hein, gente? Pois bem, nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida, claro, também a nossa análise e opinião e os resultados dos outros jogos dessa 9ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois então, bora lá pro vídeo. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, o Passeio das Brabas lá no Parque São Jorge, vencendo o Bahia por 5-1. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer o conteúdo show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo, certo? Olá, hein, gente? Quero contar com vocês. Agora, você chegou aí agora, tá vendo qualquer do nosso canal, fica à vontade. No final, se você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar e, se possível, se inscrever no nosso canal. Deixa essa moral aí, ajuda a gente a bater a nossa meta, beleza? Pois bem, galera, noite das Brabas lá no Parque São Jorge. O Corinthians dominou amplamente o jogo da noite desse domingo no Parque São Jorge e goleou o Bahia por 5-1 em partida válida pela 9ª rodada do Brasileiro Feminino de 2025. Johnson, Gabi Zanotti foram os destaques e balançaram as redes 2 vezes cada uma para levar as Brabas ao 3º lugar com 18 pontos. Ariel Godoy também marcou, enquanto L diminuiu para as Mulheres de Aço, que segue no G8 do Campeonato Brasileiro. Pois bem, galera, e como é que as duas equipes entraram para esse confronto? Felipe Freitas e o Lucas Piscinato, como é que eles escalaram as suas equipes para este duelo? Vamos então primeiro com as visitantes, que é as Mulheres de Aço. O Felipe Freitas escalou seu time com a Iane. Que goleiraça, hein, gente? Que goleiraça. Se não fosse a Iane aí, o resultado era para ser maior, hein? A Dan, Ayla, Chula e a Barbosa, Mila Santos, Sueli e Ângela, Ju Oliveira, Vilma, Cássia. Daí o time do Felipe Freitas, que entrou nessa noite de domingo para enfrentar as Brabas do Timão. Pois bem, e o time do Lucas Piscinato? Vamos ver? Olha só, ele entrou em campo com a Nicole, Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Marisa e Tamires, Daiana Rodrigues, Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Jaqueline, Andressa Alves e a Johnson, que arrebentou com o jogo. Eu venho falando para vocês aqui, né? Já venho falando que a Johnson merecia uma titularidade há muito tempo. Vocês lembram que quando eu fiz o vídeo aí, a volta das Brabas 2025, coloquei a Johnson como titular, mas muita gente falou que não, que ela não está preparada. Eu, para mim, ela tem que ser titular. E agora o Lucas Piscinato tá me ouvindo, né? Já 2 jogos que a Johnson é titular e tá marcando gol. Isso é que é importante, hein, gente? Pois bem, o que vocês acharam aí dessa escalação das Brabas? Meus amigos torcedores do Bahia também, o que acharam dessa escalação que o Felipe Freitas e o Lucas Piscinato escalaram as suas equipes? Pois bem, gente, então vamos lá para o primeiro tempo. Como é que foi o primeiro tempo de Corinthians 5, Bahia 1? Pois bem, como é que foi esse primeiro tempo? Olha só, gente,
as Brabas pressionaram o Bahia e encontraram um bom caminho pelo lado direito com as jogadas de Gi Fernandes. Aliás, como jogou a Gi Fernandes, hein? Aos 6 minutos, a lateral cruzou na medida para Johnson abrir o placar. Aos 19, a atacante recebeu bola em profundidade de Jaqueline e ampliou. Pois bem, aí 2-0. A pressão corintiana continuou até Gabi Zanotti marcar de cabeça aos 36 minutos, após o escanteio curto e cruzamento de Duda Sampaio. Nos minutos finais, a goleira Yane fez 4 defesas para impedir que a goleada fosse ainda construída no primeiro tempo. Que goleiraça essa Yane, já tinha falado aqui para vocês como é boa essa goleira. Ela desbancou a Dida, né, que saiu do Real Brasília e foi lá pro Bahia, e a Yane tá jogando demais, uma jovem goleira. Pois bem, tá aí o primeiro tempo de Corinthians 3, Bahia 0. Pois bem, galera, e o segundo tempo desse jogo? Olha só, o Corinthians marcou 4 gols logo aos 7 minutos com Ariel Godoy, que havia entrado na volta do intervalo e aproveitou o cruzamento de Duda Sampaio. Mas o Bahia passou a atacar mais vezes e tirar o time da casa da zona de conforto, o que deixou o jogo mais equilibrado. Mesmo assim, as melhores chances foram das Brabas, tanto que Gabi Zanotti ampliou aos 30 minutos, né, em chute de fora da área. Ela tentou dividir a bola, na verdade, é aquela coisa, né, quando tudo dá certo, não tem jeito. Pois bem, e aí, aos 40 minutos, aí a Wendy fez bela jogada e cruzou para ele diminuir o prejuízo do Bahia, e terminou o jogo de Corinthians 5, Bahia 1, certo? E o Corinthians, como é que fica aí? O Corinthians sobe na tabela, certo? Vai para a terceira posição com 18 pontos, como eu falei. Cruzeiro e Ferroviária já enxerga as Brabas pelo retrovisor, enquanto o Bahia está na 8ª colocação com 14 pontos. O Bahia ainda está no G8, certo, gente? E a agenda das duas equipes, olha só, gente. Lembrando que terça-feira agora inicia o Paulistão Feminino e as Brabas jogam na quarta-feira às 18 horas no Parque São Jorge. O Corinthians recebe o Red Bull Bragantino pela primeira rodada do Paulistão Feminino lá no Parque São Jorge, certo? E já pelo Brasileirão, as Brabas vão até a Fonte Luminosa em Araraquara enfrentar a Ferroviária. Esse jogo será no domingo às 20 horas, Ferroviária e Corinthians pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Já o Bahia ganha semana livre e joga no sábado contra o Cruzeiro às 15 horas no Gregorão, que é a casa do time mineiro. Então tá aí para vocês a agenda e como é que ficou as duas equipes na tabela do Brasileirão Feminino de 2025. Pois bem, meus amigos, o que vai falar aí de um jogo que foi 5-1, certo? O Corinthians praticamente passeou em campo, fez o que tinha que fazer, certo? O outro time não jogou o que era para jogar. O Bahia não joga essa bolinha, eu conheço o time do Bahia, certo? Mas quando joga no Parque São Jorge ou na Neoquímica Arena, as equipes se assustam no Parque São Jorge e principalmente na Neoquímica Arena, certo? Porque o Bahia joga muito mais do que jogou, certo? Mas jogando na casa do Corinthians, aí não tem jeito, né? Então, um jogo atípico, muita raça, muita vontade do time corintiano, foi pra cima, certo? Eu não gostei muito da escalação inicial, né? Mas apesar que eu vinha pedindo a Johnson como titular nesse time, não gostei da Vicky estar no banco, certo? Algumas substituições que ele fez no segundo tempo, certo? A Letícia nem entrou, se eu não me engano, nem entrou em campo, a Letícia Monteiro, certo? Então tem algumas coisas para ser corrigidas. Mas, gente, é aquela coisa, né? Quando vence, né? Aí não tem jeito, aí mascara tudo, não dá para falar, certo? Mas o que importa é que as Brabas agora foi pro 3º lugar no campeonato, certo? Como eu falei para vocês aí na live, certo? Muita gente criticando que o Corinthians estava em quinto. Falei, gente,
Corinthians está em quinto lugar, mas 2 vitórias que o Corinthians ter, ele já se aproxima dos líderes aí, ó. O que aconteceu, certo? Agora está apenas 2 pontos. Ferroviária que empatou hoje, aliás, empatou não, perdeu pro Flamengo, certo? Na casa, nos seus domínios, a Ferroviária perdeu e agora o Cruzeiro joga amanhã, certo? O Cruzeiro pode ficar líder isolado, certo? Ou então, se não ganhar, é mais um que vai enxergar as brabas pelo retrovisor. Então, o Corinthians foi bem no segundo tempo, certo? O Bahia, depois que tomou o 4º gol, tentou alguma coisa, tentou uma reação, mas já era tarde. Essa reação do Bahia tinha que ser logo no começo. Então, na verdade, o Corinthians passeou em campo, certo? Mesmo com um gol no final do jogo da jogadora L, certo? Mas não foi o suficiente para marcar uma reação das mulheres de aço do Bahia, certo? E assim, o Corinthians se vê subindo nas tabelas, certo? Cada vez mais, certo? E pode aí alcançar a liderança se vencer a Ferroviária no domingo, certo? Vai ser um jogão e esse jogo promete, hein, gente? Apesar que a Ferroviária, como eu já falei pra vocês, quando a Ferroviária se sente pressionada, parece que sente o jogo. Então, se o Corinthians for pra cima da Ferroviária, não sei não, hein? Pode dar brabas lá na Fonte Luminosa, certo? O que vocês acham, meus amigos, minhas amigas? Certo? Então, gente, não tem muito o que falar no jogo quando é 5-1, certo? É um passeio, isso que fica gravado, e o Corinthians fez por onde e mereceu a vitória, certo? Agora, terminou o primeiro tempo 3-0, aí o Lucas Piscinato fez as substituições que ele queria fazer, colocou a Ariel Godoy, colocou a Carol Nogueira, né? E aí foi outras meninas estavam na reserva, a Paulinha, né? Então, mas eu queria ver algumas jogadoras jogando nesse jogo, né? E ele não deu oportunidade. Então tá aí, gente, a nossa análise e opinião desse jogo de Corinthians 5, Bahia 1 pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. Agora eu vou passar para vocês os resultados dos outros jogos dessa 9ª rodada, que falta apenas um jogo, falta apenas uma partida, que é o jogo de Real Brasília e Cruzeiro. Real Brasília recebe o Cruzeiro nessa segunda-feira às 15 horas. O Cruzeiro pode aí ficar líder isolado, certo? Ou continuar na primeira posição com 20 pontos junto com a Ferroviária. Olha só, começou ontem essa 9ª rodada, Palmeiras 1, São Paulo 2, certo? O São Paulo vencendo o Palmeiras nos seus domínios. Ferroviária 1, Flamengo também 2, esse jogo foi hoje às 11 horas da manhã. Flamengo vencendo a Ferroviária lá na Fonte Luminosa, hein, gente? América 3, olha o América subindo, hein? América 3, Fluminense 1, Internacional venceu mais uma, Internacional 1, Instituto 3B 0, Red Bull Bragantino 1, Sport 0, mas o Sport não desanimou não, o Sport foi pra cima do Red Bull Bragantino, hein? Grêmio 3, Juventude 1 e finalmente Corinthians 5, Bahia. Então tá aí, o Real Brasília e Cruzeiro será amanhã às 15 horas, certo? Lembrando que o Red Bull Bragantino deve estrear o seu estádio aí, se não for no jogo do final de semana, logo, né, que o Red Bull Bragantino tá jogando em Jundiaí, o seu estádio está em reforma, tá certo, gente? Então tá aí pra vocês os resultados dos jogos da 9ª rodada do Brasileirão Feminino. Lembrando vocês que nessa segunda-feira nós vamos fazer uma live, certo? Pra gente debater sobre essa 9ª rodada e já dar os nossos pitacos para a 10ª rodada que vai acontecer no próximo final de semana. Então, se eu fosse você, não perdia a nossa live segunda-feira às 20 horas. É uma live extra, tá, gente? Já que terça-feira não vamos ter live porque tem jogo de São Paulo e Santos, certo? Lá no Canindé, então nós vamos fazer um pós-jogo, beleza? Então vou ficando por aqui, desejando a todos vocês uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.